Mais uma vez eu quero lembrá-los, todos que estão aqui, você que nos acompanha à distância, que Deus te ama e Ele quer trazê-lo para perto. Nós estamos mostrando nesses últimos domingos uma série a respeito da crise. A crise é algo que acontece diante de nós, em torno de cada um de nós. E aí, nesses momentos, o que acontece? Nós nos desestabilizamos. Quantos de nós somos desestabilizados quando passamos por uma crise? Momentos difíceis, momentos de dificuldades, seja na vida profissional, na administração do seu lar, na administração das finanças. E hoje, nós precisamos aprender um grande segredo, que é possível passar por um momento de crise tendo esperança, sabendo que algo pode acontecer da parte de Deus na minha, na sua vida. E isso nos deixa na expectativa, em qualquer área, em qualquer situação, em qualquer momento da nossa vida. Agora, a minha intenção é que hoje nós possamos discernir qual é o segredo para passarmos, vencermos a crise e vivermos com esperança, mesmo naqueles momentos mais difíceis. Hoje, nós falamos da esperança em tempos de escassez, quando diminui tudo que nós temos, pouca comida, pouco recurso, pouco dinheiro. O indivíduo que andava de carro precisa, nessa época, andar de ônibus, caminhar mais a pé, gastar mais a sola do sapato, deixar de comprar algumas coisas. Como viver em momentos difíceis? Irmãos, amigos que estão conosco, vocês que estão nos acompanhando sempre na internet, eu não preciso repetir tudo aquilo que nós temos ouvido diariamente pela mídia, TV, jornais, comentários. Nós, brasileiros, estamos empobrecendo. Prepare-se para viver em momentos mais difíceis. E nós, como cristãos, temos que saber como passar por esses momentos. Na última década, o Brasil esbanjou. Basta olhar ao seu redor e perceber como se gastava dinheiro. Nós estávamos tão abonados que íamos fazer compras nos Estados Unidos. O sujeito viajava para fazer compras, porque lá era mais barato. O nosso dinheiro era forte. Eu recebi amigos de fora, eles falaram assim: Renato, vocês são ricos e não sabem. O que eu tenho comprado aqui, as refeições que eu pago aqui, são 2, 3 vezes mais caras do que fora. Foi uma época. O dinheiro se foi. E agora? Eu quero antecipar, e eu tenho conversado isso com a Thaís, minha esposa, que nós temos que nos preparar para 2016. Ainda não ocorreu o que devemos passar no próximo ano. Vai ser, sim, tudo mais caro, tudo mais difícil, a inflação presente. Nós teremos que mudar hábitos. O nosso consumo precisará ser diferente. Nós temos que encontrar, como cristãos, uma maneira de passar por um tempo, um momento de dificuldade, de escassez, quando tudo diminui, vencedores, vencendo. Olhando com perspectivas para o futuro. Qual é o segredo disso? Como que isso pode acontecer? Quero convidá-los nesta noite a abrirem
suas Bíblias para a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Gostaria que vocês examinassem comigo esse texto. Nós vamos ler o texto e aí você deixe o texto aberto aí, sua Bíblia aberta, para que a gente possa comentar algumas verdades que estão contidas nessa porção. É uma porção pequena. Paulo está falando com a igreja lá de Filipos. E Paulo tinha sido abençoado por esta igreja que havia enviado recursos para ele. Um momento difícil que ele estava passando. E ele recebe esses recursos e escreve boa parte da carta, especialmente no capítulo 4, agradecendo esta ajuda, esses recursos que até ele chegaram. Nós podemos ler, você acompanhe, por favor, na tela ou na sua Bíblia. Alegro-me muito no Senhor. Veja como Paulo começa esta carta, no sentido de agradecimento pelo que ele recebeu. Alegro-me muito no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, porque aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância, em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou escassez. Que segredo é esse? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dentro de uma realidade da sua vida no dia a dia. Realidade essa que todos nós enfrentamos, tendo que aprender a passar por diversas situações, tendo muito, tendo pouco. Muitas vezes nós não sabemos nem viver com o muito, muito menos saber viver com o pouco. Então há um segredo para nós observarmos hoje na palavra e nos prepararmos para vivermos com esperança naquelas horas mais difíceis. A esperança do cristão em tempos de escassez está na provisão de Jesus. Durante essa série, nós não poderemos jamais tirar o foco da pessoa de Jesus. E a minha oração, o meu desejo, é que hoje, se você ainda não fez aquela oração de reconciliação com Deus, que hoje o faça. Dizendo: Deus, eu não quero e não posso mais viver só. Eu quero me reconciliar contigo. Eu reconheço Jesus, eu confesso a Jesus como aquele que é suficiente para me, de novo, reatar a comunhão com o Senhor. Porque Ele foi suficiente para pagar o preço do meu pecado, da minha fraqueza, das minhas resistências. E por isso eu volto a dizer, perceba o amor de Deus. Deus está interessado na sua e na minha vida. E Ele demonstra isso através de várias maneiras. E quando você é desestabilizado na sua vida, quando as circunstâncias o deixam sem saber para onde ir, aí Deus está interessado em você. Aí Ele está dizendo: olhe para mim, olhe para Jesus, confesse a Jesus. Comece a andar na dependência dEle.
e você vai experimentar os segredos de uma vida vitoriosa, em meio a circunstâncias difíceis. Seja você adolescente, jovem, casado, solteiro, descasado, idoso como alguns de nós, qualquer situação, você pode experimentar uma vida vitoriosa em Jesus. E esta é a nossa mensagem e será durante toda essa série. O foco precisa estar na pessoa de Jesus. Eu quero mostrar hoje três razões da esperança do cristão em tempos de escassez. Por que ele pode ter esperança? Por que a vida pode ser diferente para ele? Veja como Paulo, ele começou aquela porção no versículo 10. Eu me alegro no Senhor. A primeira razão é que a alegria do cristão precisa estar no Senhor. O foco precisa estar no Senhor. E não nas circunstâncias. E não no carro novo que você comprou, ou no carro novo que você precisou vender. Porque se você tiver o foco nas circunstâncias, você vai se perder na caminhada, na administração de tudo que você tem. O seu foco precisa estar em Jesus, com muito ou com pouco, na fartura ou na escassez, qualquer que seja a circunstância. A sabedoria para passar esses momentos difíceis está no Senhor. Não está nos nossos segredos humanos, na nossa contabilidade, na nossa própria administração. Isso tudo é bom, é importante, e nós precisamos nos aperfeiçoar nisso. Mas é a sabedoria que vem do Senhor, que brota do Senhor, que me fará passar por esses momentos. Eu sou alegre no Senhor. Eu sou sábio no Senhor. Eu sou fortalecido no Senhor. Cristo me faz forte. Nós não temos a capacidade para superar essas crises, esses momentos difíceis, mas na sua experiência com Jesus, você pode ter uma nova caminhada, uma nova conduta, uma nova experiência. O versículo 4 do capítulo 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Ele insiste, ele repete que o meu foco precisa estar no Senhor. É nele que eu serei satisfeito. É nele que eu me alegrarei. É dele que vem a verdadeira alegria. As circunstâncias variam. Os momentos podem ser os mais diferentes possíveis. Mas se o meu foco, a minha alegria, o meu prazer, a minha satisfação estiver no Senhor, o meu foco está correto. E este é o segredo para passar pelas diversas circunstâncias, como Paulo aqui apresenta. Talvez existam pessoas aqui que estão alegres porque ganharam alguma coisa, foram promovidas, o carro novo saiu, e etc. Mas não é aí que precisa estar a minha alegria, a sua alegria. É nele, aquele que provê, aquele quem oferece e dá para você as condições e as circunstâncias que você precisa. Se alguém está passando por dificuldade, certamente nós temos entre nós pessoas com maiores dificuldades, desempregados. O orçamento precisou ser reduzido. Não se entristeça. Mantenha o foco no Senhor. Ele é a fonte de alegria. Mantenha o foco em Jesus. Ele
é quem pode fazer a sua vida ser diferente. Isso é um ato de fé, é uma posição que você assume, esperar no Senhor e manter o foco lá no Senhor, todos os dias da sua vida. Isso em todas as situações. Se você observar o versículo seguinte, versículo 11, ele diz que ele aprendeu a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. E aqui há um toque de ensino. Há lições, há experiências, há uma educação, há um conhecimento que eu e você só vamos ganhar na experiência, na prática. Ele contrasta no capítulo anterior, falando daqueles falsos ensinadores, falsos mestres, dizendo que o foco deles era eles mesmos, o ventre, só pensando nas coisas terrenas. Mas ele chega no capítulo 4 dizendo: não, este foco vai te levar à total derrota, porque o foco precisa estar no Senhor e não nas circunstâncias. O versículo 2 do capítulo 4, ele está falando sobre o desentendimento em duas pessoas, Evode e Sintique. E ele roga para que essas pessoas pensem concordemente no Senhor. Sabem o que poderia acontecer aqui nesta igreja, entre nós, com a nossa liderança? Coisas semelhantes. Um brigando com o outro, um se desentendendo com o outro. Basta tirar o foco do Senhor. Basta não ser capacitado nas experiências difíceis para passarmos vencedores, vencendo. O que nos faz viver em harmonia, em paz entre nós? O foco correto. E sem dúvida, nas horas mais difíceis, de conflitos, de dificuldades, quando nós temos que buscar soluções, aí nós aprendemos, aí nós somos capacitados, aí nós recebemos um conhecimento e uma lição que não vamos receber numa sala de aula, numa palestra ou numa pregação. Eu preciso aprender nas dificuldades. E ali não tem atalho. Ninguém pode passar no meu lugar. Eu preciso viver estes momentos e recebendo a sabedoria que vem do Senhor. E só Ele pode nos capacitar a isso. Talvez alguns de nós saibam o que é a vida num transporte coletivo em São Paulo, São Bernardo e outras cidades. É triste. Mas se eu tiver que pegar o trólebus para chegar em São Paulo, eu preciso fazer isso. Porque nessa experiência difícil, árdua, eu vou aprender. Eu vou conhecer aquilo que eu ainda não conheço, com o foco voltado totalmente para o Senhor. Se eu posso agora fazer o trajeto de carro, maravilhoso, muito bom. Se a minha mesa é farta e eu tenho alimento em abundância, maravilha, eu tenho que saber viver nessa situação. Mas se o prato está vazio, o alimento é reduzido,
as dificuldades estão presentes, eu tenho que viver e aprender nessa situação, porque nós não temos o controle nenhum das circunstâncias. Por isso nós precisamos depender do Senhor. Paulo diz claramente: aprendi a viver tanto na fartura como na fome, tendo muito e enfrentando escassez. Este verso sugere para nós uma aprendizagem pelo uso e prática, e não por uma relação teórica na sala de aula ou ouvindo uma pregação ou um estudo. É um segredo para vencer e passar pelos momentos difíceis, encontrar e aprender da sabedoria que vem do Senhor. É muito interessante essa experiência e nós procuramos evitá-la, não queremos passar por elas, né? Você pode fazer o seu curso de pilotagem como motorista, tirar 10 no exame teórico, vai ali no final desta rua, avenida, você vai fazer o seu teste de motorista, vários de vocês provavelmente fizeram aqui. Tem a carta, no início uma carta temporária, depois vocês vão ganhar a definitiva. Mas, se vocês não passarem numa estrada, em dias chuvosos, com pouca visibilidade, vocês não aprenderão e terão a experiência de viver aqueles momentos que são difíceis e tremendos. Eu lembro quando saí com meus filhos, já tinha uma carta e tal, sentei do lado, falei, agora está chovendo, vamos para a estrada. Sabem que a quantidade de acidentes por motoristas inexperientes na chuva é tremenda. Por quê? Nós precisamos aprender, ganhar o conhecimento nas situações difíceis na vida. E Paulo afirmou isso. É nos momentos mais difíceis que eu encontro o conhecimento que brota do Senhor. Eu me alegro no Senhor e eu me torno sábio no Senhor, naquelas horas que são difíceis. Mas há uma terceira razão que eu quero deixar com os irmãos: a força no Senhor. Eu preciso admitir que sou fraco. Quando o Kleber hoje falou, quando alguém vem aqui e fala, não posso fazer na minha força, é verdade. Nenhum de nós somos frágeis, fracos. Mas a força no Senhor, o fortalecimento que vem do Senhor, é o segredo para vencermos aqueles momentos críticos de dificuldades. O Senhor é o fortalecedor naquele momento difícil, de escassez, de dificuldade. Se vocês ainda lembram quando Jesus, em João 15, esteve com os discípulos e ele fala e afirma ser a verdadeira videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto. E ele afirma, porque sem mim, sem Jesus, nada podeis. O que Paulo fala? Tudo. Veja o contraste do nada e do tudo. Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. É o segredo. Isso é algo da parte de Deus para nós. É sobrenatural. É uma ação divina na sua vida, na minha vida, e é graça divina. O meu foco, a minha alegria estando no Senhor, a sabedoria que vem dele na hora difícil, e a capacitação na hora de crise,
o poder, a força. Aí estão os segredos, as razões para eu poder passar aqueles momentos mais críticos. Eu quero sugerir nesta noite algumas disciplinas que você pode, diante do Senhor, começar a desenvolver. Mas antes de procurar as disciplinas, eu volto a dizer, eu espero que nessa noite você se reconcilie com Deus antes de qualquer coisa, dizendo: Senhor, a partir de agora eu quero depender do Senhor. Eu quero viver uma vida focada no Senhor, a minha alegria no Senhor, a sabedoria que eu recebo do Senhor e a capacitação do Senhor. Eu quero andar diante de qualquer circunstância, lidar com as mais diferentes situações, na hora de fazer as decisões, na hora de fazer as minhas escolhas. Eu quero estar na dependência do Senhor. E essa é a oração que você pode fazer no silêncio da sua alma, do seu coração. E você sim vai experimentar uma intervenção da parte de Deus, seja você jovem, adolescente, criança, é uma relação sua com Deus. Eu quero sugerir que você marque tempo para falar com Ele naqueles momentos mais críticos na sua vida. Eu lembro que num dos momentos difíceis da minha vida, eu decidi buscar o Senhor de manhã, na hora do almoço e à noite. E era um tempo que eu ia para uma salinha e lá eu ficava com o Senhor, em oração. Outras vezes com alguém junto comigo, mas colocando diante de Deus aquilo que me afligia, procurando ouvir de Deus o que Ele tinha para mim. E Deus é maravilhoso quando você desenvolve essa relação com Ele. Ele vai mexer na tua caminhada, Ele vai mexer nos teus hábitos, Ele vai mexer nas circunstâncias. Tempo com Ele, entendimento com o Senhor, o Criador, aquele que te ama. Disciplina no estudo da palavra. Nós precisamos, diante das escolhas, das dificuldades, nós precisamos fazer perguntas para a palavra de Deus. Nós não podemos ler a Bíblia como qualquer livro. A palavra de Deus tem as respostas que nós precisamos. Eu não sei onde estão. Não tem problema. Você pede ajuda. A Borda oferece para você cursos, classes de estudo da palavra, que você vai crescendo, aconselhamento, pessoas que podem ajudar você, que tem um pouco mais de experiência, a encontrar os princípios e valores que você pode usar para tomar as decisões que você precisa. Uma outra sugestão naqueles momentos mais críticos, que só você sabe, já mencionei hoje pela manhã, é a comunhão com os irmãos. Veja o que acontece conosco, naturalmente e normalmente. O nosso coração é assim. Quando tudo vai ficando difícil, a gente vai se afastando, vai recuando. Não vem, não conversa, e fica longe de tudo e de todos. O que acontece? Isso só faz mal e nos prejudica a passar pelos momentos difíceis da nossa vida. Mas quando eu começo a ter o carinho de um irmão, o abraço do irmão, o companheirismo do irmão, o conselho do irmão, por isso nós temos pequenos grupos. Por isso que nós incentivamos que todos se falem, se amem, caminhem juntos, cresçam na fraternidade, no amor. Porque aí nós somos fortalecidos naqueles momentos difíceis. Não fique sozinho. Não ande sozinho. Desfrute
nos procure alguém da sua confiança, alguém próximo de você. E por último, não podia deixar de falar isso. Há que ter disciplina nas finanças. Eu preciso fazer um reajuste. Eu preciso aprender a trabalhar com orçamento, com uma previsão. Eu preciso aprender a pagar as dívidas. Eu preciso saber tomar decisão financeira. Aí você vai dizer, mas eu não sei. A Borda tem oferecido a cada semestre o curso de finanças, chamado Crown. Quantos têm passado? Quantos alunos? Situação complicada, em dificuldade, devendo, e tem dado testemunho do que Deus tem feito nas suas vidas, a restauração, a recuperação, como saiu daquele momento difícil, aquele momento de crise. Todo início de semestre, e fim de semestre, início de semestre, nós abrimos para toda a igreja, para fora, para outros irmãos em outras igrejas, para amigos que queiram rever o seu planejamento financeiro. São coisas práticas que você e eu temos aqui disponível. E a minha oração é que nós possamos desfrutar de tudo isso e provar o que é andar no momento de crise, de escassez, com esperança, passando de uma maneira diferente, de como as pessoas sem Deus passam, aqueles que estão longe de Deus, sem levar Deus a sério nas suas vidas. Eles têm um tipo de comportamento, eles têm um tipo de vocabulário, eles têm um tipo de análise, de crítica, mas aquele que tem alegria no Senhor, que tem a sabedoria do Senhor, que aprende nas circunstâncias difíceis com o Senhor e que experimenta o poder do Senhor para vencer os momentos difíceis, ele tem uma outra marca, ele tem uma outra maneira de viver e lidar com as situações, ele tem um outro vocabulário, ele tem uma outra leitura, e ele tem um outro resultado na sua vida, porque ele é um homem que anda com Jesus, e esse é o meu desafio a todos que estão aqui. Corra para Jesus e experimente esse relacionamento na sua vida. Vamos inclinar nossas cabeças em oração. Neste silêncio, eu quero dar a oportunidade para você orar aí no seu íntimo, no silêncio da sua alma, dizendo: Senhor, eu quero me reconciliar contigo. Eu quero Jesus. Eu confesso Jesus como o meu Senhor e Salvador. Aquele em quem eu quero confiar para viver, para lidar com as circunstâncias. Declare isso no silêncio do seu coração. Ele quer alegrá-lo, independendo das circunstâncias. Ele quer torná-lo sábio. Naqueles momentos que você não tem percepção, Ele quer dar essa percepção. Ele quer fazê-lo forte quando você é fraco. Ele quer capacitá-lo para de fato ter uma vida íntima com Ele. Oh Deus, tem misericórdia de todos nós. Nós precisamos do Senhor. Opera milagrosamente no nosso meio, nos trazendo diante do Senhor humildes, de braços estendidos e levantados para o Senhor, dizendo: Pai, não quero mais andar pelo meu próprio pensamento, pelo meu próprio discernimento. Eu quero depender do Senhor. Ó Deus, faz esse milagre nas nossas vidas, cada dia, em cada circunstância.
queremos experimentar esta vida que está em Jesus e está disponível a todos nós. Faz-nos esperançosos na crise. Capacita-nos a viver em toda e qualquer situação. Em nome de Jesus. Amém.